Nós vamos conversar agora com o infectologista Jean Gorenstein para saber da avaliação que ele faz do momento atual de avanço da pandemia, desse isolamento que foi prorrogado em São Paulo, por exemplo, e em vários países, né? E aqui no Brasil, vários estados e cidades adotando o mesmo procedimento. Doutor Jean, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Bom, doutor Jean, o senhor acha que o Brasil consegue vencer a pandemia mantendo números relativamente sob controle, com o isolamento social? O senhor acha que essa é a melhor estratégia? Pois é, eu acho que assim, como médicos, nós temos uma visão de preservar a vida. E à medida, então, que nós abrirmos as nossas portas, deixarmos as pessoas circularem de forma absolutamente natural, seguramente não só as pessoas circularão, mas o próprio vírus dentro da comunidade, e assim acontecerá. E à medida que eu tenho mais pessoas doentes, eu vou ter um impacto muito maior naquela população que a gente chama vulnerável, aquelas que já têm a sua saúde debilitada, problemas na sua imunidade, ou pessoas, especialmente os idosos, que podem evoluir de uma forma muito grave, merecedoras de internação hospitalar, e mais do que isso, em unidade de terapia intensiva com respiradores para poder oxigenar o seu pulmão. Quer dizer, imagine todo mundo chegando de uma forma abrupta, nós releremos a história da China, da Itália, mais especialmente da Lombardia, e dos Estados Unidos, especialmente de Nova York, em que pessoas estão morrendo por desassistência. Quer dizer, a gente está deixando de dar naqueles lugares um aspecto humano, técnico e médico para essas pessoas. E o doutor Jean tem um problema que até a área médica está lidando com uma situação nova, sem saber exatamente por que em alguns casos se tem uma complicação muito rápido. Claro que tem aqueles que são mais vulneráveis, porque já tem uma doença pré-existente, especialmente coronarianos, diabéticos e tudo mais, mas aqui no Brasil tem chamado a atenção dos contaminados e em casos mais graves pegando os jovens também, não é? Pois é. Você sabe que todas as vezes que a gente fala de uma infecção, seja ela bacteriana, seja ela viral, a resposta individual do organismo é que vai dizer o quanto ele vai responder muito, e responder muito, muitas vezes de uma forma desorganizada, ou responder pouco, deixando o vírus ficar muito à vontade. É importante a gente lembrar que, na maioria das vezes, nós temos sintomas que muitas vezes são mais leves no primeiro momento, nesses públicos especialmente idosos ou com alguma comorbidade, que nós chamamos, tem alguma doença em associação, porque essas pessoas podem apresentar sintomas muito mais leves, como dor de garganta, como febre baixa, nariz entupido, e na sua evolução, 3, 5 ou 7 dias, podem sim desenvolver formas graves. Então, isso não é tão rápido assim. Então, é importante valorizar pequenos sintomas que podem, nessa população, ser um sinal de que algo está acontecendo, que um quadro viral está em curso, e hoje, frente à pandemia, o quadro viral não dá para se afastar a possibilidade do Covid-19. Agora, doutor Jean, como é que seria depois a transição, até pela área médica, de se reconhecer que a pandemia está sob controle e que se pode trabalhar com uma liberação das pessoas, né? Porque se fala muito da imunidade que boa parte da população pode alcançar, inclusive a coletiva da Anvisa, que eu acompanhei inteira no sábado, o secretário falava exatamente dessa possibilidade, que 80% da população vai ter contato com o vírus. E voltamos àquela questão que eu falei para o senhor, por que alguns passam sem sentir quase os sintomas ou sentem de uma forma muito leve e outros chegam ao extremo da UTI, mesmo a morte, né? Pois é, 80% a 82% são pessoas que vão evoluir de uma forma branda, leve, mais variável em termos de sintoma, podendo ter mais dor no corpo ou menos dor no corpo, um pouquinho mais de febre, menos febre, mas nada que impeçam de exercer a sua atividade cotidiana, dentro das suas atividades domiciliares, por exemplo. Mas a grande questão é que nós temos 18 a 20% que podem sim evoluir de uma forma mais grave, especialmente, como disse, aqueles públicos, 97% deles são aqueles que estão dentro de alguma comorbidade, 3% são aqueles que não têm essas comorbidades, a gente não sabe, como disse, é uma resposta individual, por isso podem ter
uma resposta absolutamente variável. Mas é importante que nós temos um quesito que o ideal é que nós tenhamos realmente a possibilidade de poder fazer a testagem das pessoas. Quantos são da população que estiveram expostos ao vírus, quantos não, quantos que tiveram sintomas respiratórios eram realmente o coronavírus ou outros vírus respiratórios, mesmo o vírus da gripe. Então, ter essa possibilidade de testagem na maior parte da população daria sim, um termômetro para que a gente pudesse inferir qual é a estratégia que deveria ser tomada em termos de poder ou não ter um isolamento mais prolongado ou mais ativo, com bloqueios ainda mais intensificados. Infelizmente, nós não temos isso. Nós recebemos essas informações baseados em dados epidemiológicos e, baseados nesses dados epidemiológicos, são instituídas perspectivas e avaliações do número de casos. Portanto, nós não temos dúvida que nós temos 82% da nossa população que teve ou que não teve a possibilidade de ter realizado, logicamente, o teste, porque nós mesmos encorajamos as pessoas a não procurarem as unidades de saúde para que não estejam não só sobrecarregando, mas o risco de estarem levando o vírus para outras pessoas, bem como recebendo outros quadros virais, por exemplo, o próprio H1N1, que ainda faz parte do nosso meio. Então, conseguir definir essa estimativa, ela é muito avaliada exatamente por essas estimativas epidemiológicas, mostrando que nós temos ainda uma curva ainda em ascensão. Felizmente, pela inserção da quarentena no nosso meio, essa linha tendeu a ir muito mais leve. Ela tinha uma curva em L, que se chama, que é exatamente vir se espalhando na comunidade, e de repente apareceu de uma forma abrupta, já com casos graves. E hoje essa ascensão vem tornando-se de forma lenta e gradual, dando a chance dos hospitais estarem preparados, de nós termos realmente unidades e leitos em unidade de terapia intensiva, assim como respiradores, para poder fornecer aquelas pessoas que vêm numa condição de insuficiência respiratória, ou seja, com desconforto respiratório importante, com diminuição da oxigenação significativa, e, se não assistida de forma adequada, nos levará à morte. Agora, doutor Jean, nesse tempo que os médicos estão atendendo os infectados, o tratamento, inclusive aqueles com maior gravidade, o senhor nota que houve um avanço em termos dos procedimentos? Se fala muito na cloroquina, mas se fala também em outros procedimentos que possam garantir a sobrevivência das pessoas, porque o índice ainda é muito alto de letalidade no caso das pessoas que chegam a usar o respirador, que vão para uma UTI mesmo, e a gente vê que quem sobrevive, quem sai dessa, sai muito assustado, não é? Pois é, nós num primeiro momento tínhamos as informações de um outro trabalho que era realizado fora do país, que foi realizado na China, que foi usado de uma forma heróica também na própria Itália. Um deles é um estudo que mostrava exatamente a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina. Era um estudo pequeno, com 30 pacientes, e que mostrou uma eficácia em termos de redução da evolução no ponto de vista de UTI, de respirador, diminuir o tempo da permanência em respiradores e negativação do próprio vírus. Baseado nesse trabalho, acabou então iniciando vários estudos experimentais em vários hospitais do mundo. O Brasil passou a ter essa finalização de autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa e o Ministério da Saúde, no sentido de autorizar os seus médicos a usarem a medicação introduzidas dentro de um protocolo de pesquisa. Quem seriam aqueles pacientes que receberiam, avaliação clínica e laboratorial, quais são os efeitos colaterais, qual o impacto dessa droga do ponto de vista do coração, do rim, do fígado. Então, tudo isso era avaliado, bem como a sua resposta, a sua evolução. O que, nitidamente, a gente entendeu e acabou vendo em equipo, ou seja, na nossa história, que houve sim uma resposta em muitos casos.
Quer dizer, os estudos estão em andamento, mas a gente já tem essas respostas. O indivíduo cursar uma diminuição desse impacto de mortalidade é algo que nós não víamos em outros lugares. Então, isso sim é uma coisa que nos deixa um alento muito grande nessa possibilidade. Outras drogas, outros antivirais, remdesivir, que é um antiviral que ainda está em estudo, ele já está numa fase adiantada em alguns outros países, em fase 3, nós não temos ainda no país, mas é uma droga também que mostra um lado promissor. Existem outros tratamentos, como o tratamento de se utilizar o plasma de pacientes que tiveram Covid-19 e que se curaram. O plasma nada mais é do que uma parte do sangue em que eu tenho os anticorpos. Então, eu uso os anticorpos para que, ao inserir no paciente que está doente e grave, ele produz, o anticorpo já está pronto, ele já destrói o vírus circulando. Então, quanto mais cedo, quanto mais precoce eu destruir o vírus, menos ele circula no organismo, menos ele vai impactar vários órgãos que a gente sabe que ele tem impacto, que não é só no pulmão, que é no rim, que é no coração, que é no cérebro, e tudo isso diminuiria essa possibilidade de evoluir de formas graves e fatais. Então, todos esses estudos estão acontecendo, inclusive, no nosso país. 2 grandes hospitais em São Paulo já estão realizando esses testes, são hospitais privados, mas seguramente, se mostrar eficácia, isso vai ser estendido para toda a rede básica, seguramente. E aí nós temos ainda outras discussões do quanto esse indivíduo está tendo piora, muitas vezes, clínica, e essa piora não está relacionada mais ao vírus, até porque isso acontece geralmente no 5º a 7º dia. Então, por que isso vem acontecendo de forma mais tardia? Muito possivelmente pela inflamação que o organismo passa a desenvolver em relação ao vírus, e drogas também têm sido usadas. Então, quer dizer, nós estamos num cenário de possibilidade. Olho isso de uma forma muito otimista, fazendo, então, com que ter leitos de UTI com aparelhos, portanto, mais a possibilidade de várias drogas que estão sendo de forma experimentais e mostrando um efeito clínico, nos dão a possibilidade de nós podermos realmente manter essa curva achatada, dar assistência às pessoas e não ter essas tragédias humanas, porque não se perde só vidas, se perdem histórias, se perdem mães, pais, e com isso nós temos a possibilidade de escrever uma outra história do Covid no nosso meio. E, doutor Jean, só para encerrarmos, há alguma mudança de procedimento no caso das pessoas, por exemplo, que procuram a assistência médica? Porque me chamou a atenção vários casos de pessoas que chegaram a morrer, inclusive jovens, que estiveram buscando ajuda médica 1 ou 2 vezes no hospital, foram liberados e, de repente, a doença progrediu muito rapidamente em apenas 1 dia ou 2 dias. Há algum procedimento diferente por parte dos médicos? Isso pode ser atribuído também a inexperiência em termos de tratamento do coronavírus do novo? Olha, eu não tenho dúvida, eu vou me antecipar uma informação que talvez como médico é uma impressão pessoal, e eu quero deixar muito claro que seja uma opinião pessoal, que talvez nós tenhamos que introduzir num futuro breve, para alguns casos, o uso da cloroquina e da azitromicina de uma forma mais precoce, não só para pacientes graves. Até porque, talvez, inserir a medicação numa fase inicial ambulatoriada, isso tem sido feito, por exemplo, na França, tem mostrado uma melhor evolução. Uma melhor evolução no sentido de impedir que esse indivíduo piore, que ele entre em insuficiência respiratória e precise de tudo. Então, essa é uma discussão, uma opinião pessoal. A França já tem visto isso e feito isso, e é uma tendência que talvez a gente traga isso para o nosso meio, especialmente para esse indivíduo que volta pela 2ª vez no pronto-socorro. Tudo que você voltou, eu vou repetir uma tomografia de tórax mostra infiltrado pulmonar, ou seja, aquele padrão que a gente chama de vidro fosco, que é um padrão muito característico para a doença viral, e ele volta novamente com queda da saturação de oxigênio. Eu não posso mandar ele embora para casa.
eu tenho que manter ele sob vigilância, não obrigatoriamente interná-lo na UTI, mas talvez o uso precoce de algumas medicações impediriam esse paciente de evoluir de uma forma mais grave e fatal. Mas como todos esses protocolos hoje estão ligados ao paciente grave, isso seria uma coisa que estaria fora dos protocolos liberados. Então é por isso que é natural, numa doença nova, de um vírus novo, de uma apresentação nova, e todas as referências de não ter gravidade nesses pacientes jovens, foi natural que, infelizmente, essas pessoas acabem, infelizmente, evoluindo de uma forma desfavorável, mas isso é um aprendizado para nós, médicos, no sentido de termos que avaliar de uma forma muito diferente, como disse, fazendo a nossa leitura, fazendo a nossa história, e fazendo a nossa leitura de história significa dizer, tem jovens envolvidos sim, estejam atentos, estejam preocupados e preparados para também ter que internar de uma forma mais precoce esses indivíduos. Quer dizer, veio uma vez, melhorou, mas foi para casa, está voltando para aquele serviço já com falta de ar, alguns cuidados devem ser realmente instituídos para evitar esse desfecho muito triste. Conversamos aqui com Jean Gorenstein, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas, Hospital Albert Einstein. Muito obrigada, doutor Jean, pelas suas informações. Ótimo trabalho. Obrigada. Denise, muito obrigado e obrigado a todos da Rádio Jovem Pan.